Oi, professora, tudo bem? Hoje eu vim aqui explicar sobre o capítulo 6 de Geografia, que tem como título Espaço Urbano. O primeiro tópico é cidade. Então, como eu falei, o nosso tópico é cidades. E nesse tópico fala sobre a urbanização e o crescimento urbano. A urbanização é o aumento da população de uma cidade como resultado do êxodo rural. O êxodo rural é uma melhoria de vida, que aconteceu há muito tempo atrás, quando as pessoas das cidades mais pobres vieram para cidades grandes para arranjar emprego e também a melhoria de vida. O crescimento urbano é a expansão da estrutura de uma cidade para acomodar melhor seus habitantes. Então, é como se eles ampliassem a cidade para que mais pessoas viessem para a cidade aumentar. Nesse tópico também fala sobre as fases da economia que foram determinantes para a organização do espaço urbano brasileiro, que foram a produção de açúcar, que favoreceu a localização dos centros de povoamento nas áreas litorâneas, a produção de ouro, que direcionou o povoamento para o interior do país, a produção de café, que marcou o desenvolvimento das cidades, e o comércio e o transporte desse produto representam momentos expressivos na economia dos centros urbanos próximos da área do cultivo. O último fator foi o desenvolvimento industrial, que ocorreu especialmente a partir do ano de 1930 e provocou um contínuo deslocamento no sentido campo-cidade de trabalhadores atraídos pela regularidade salarial e pelo conforto da vida urbana. O próximo tópico é a classificação das cidades. Temos a classificação da origem, o porte e a função urbana. Aí a gente tem o tópico A, que é origem das cidades. Cada núcleo urbano tem um histórico específico de formação. Nesse sentido, as cidades podem ser divididas por duas categorias. Na primeira, temos as cidades planejadas, que se desenvolvem conforme um projeto estabelecido, com setores residenciais, industriais e comerciais bem definidos, ruas e avenidas com traçado eficiente para evitar transtornos e preocupação com a paisagem e demais aspectos que favorecem a funcionalidade urbana. São exemplos Brasília, que é a capital federal, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e Palmas, capital do Tocantins. As principais características das cidades planejadas é a ausência de favelas ou periferias, que ficam geralmente nas margens da cidade. No entanto, a maioria das cidades brasileiras seguiu outro padrão. Elas cresceram a partir de um núcleo inicial, de forma irregular. Por conta disso, são consideradas espontâneas. Destacam-se nessa categoria Belém, capital do Pará, e Salvador, capital da Bahia. Então, a gente vai falar agora sobre a parte do tópico B, que é o porte das cidades. Geralmente, a classificação com base no porte leva em consideração o número de habitantes, pois não a dimensão da área. Porém, esse não é o único parâmetro. Aí a gente tem aqui uma tabela que o IBGE pesquisou, que é a classificação das cidades em relação ao porte. A cidade pequena, a gente tem até 100 mil habitantes. A cidade média, a gente tem de 100 mil habitantes a 500 mil habitantes. E a cidade grande, a gente tem mais de 500 mil habitantes. Cidades pequenas apresentam um ritmo de vida mais pacato, com um trânsito tranquilo e geralmente menores índices de violência e problemas sociais. As cidades médias, elas atuam como centros regionais de áreas urbanas menores próximas, que dependem de seus serviços especializados. Por fim, as cidades grandes abrigam centros de cultura e lazer diversificados e são referência em termos hospitalares e educacionais.
Cidades como São Paulo, uma metrópole de relevância mundial em diversos aspectos, são classificados como globais. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é a parte C, que é a função urbana. Nós temos 6 funções urbanas. Tem a político-administrativa, que são capitais estaduais e federais, como Brasília, que é a capital do Brasil. Temos as cidades industriais, que são cidades cuja economia está concentrada na produção industrial. Temos as cidades comerciais, que são cidades reconhecidas pelo comércio, que sempre está acima de todas as atividades. Temos as cidades também históricas, que são cidades reconhecidas por seu acervo histórico, ou seja, porque tem muitos monumentos históricos. Temos as cidades religiosas, nas quais os monumentos das festas religiosas atraem uma multidão de fiéis em um determinado período do ano. A gente tem exemplos como a Aparecida, que fica em São Paulo, mas também pode ser chamada de Aparecida do Norte. Temos também as cidades turísticas, que são cidades com atrativos naturais ou estruturais capazes de atrair expressivo número de turistas. Temos como exemplo Caldas Novas, Goiás, porque tem muitos pontos turísticos, e entre outras cidades. E por último, nós temos as cidades portuárias, que são cidades litorâneas cuja economia está centralizada em atividades de importação e exportação. Temos exemplos como Santos e Paranaguá. Essas cidades elas são próximas ao litorâneo e tem cruzeiros, tem portos que servem como exportação. O próximo tópico agora é a conurbação. Pelo fato de centralizarem atividades mais lucrativas, algumas cidades crescem tanto que seus limites se confundem com os das cidades vizinhas. Nesses casos, dizemos que houve uma conurbação. Então, basicamente resumindo, as cidades, às vezes, você acaba construindo elas demais e os limites dela acabam se cruzando com a da cidade vizinha. Então, às vezes, as pessoas se confundem na hora de falar, aqui é qual estado, qual é qual. A gente tem um exemplo entre Itapevi e Cotia, porque quando você chega nos limites de Itapevi, meio que um tá invadindo o outro, então é difícil saber qual que é qual. Então, resumindo, as cidades metropolitanas são cidades grandes. São cidades que contêm cidadezinhas pequenas dentro. A gente tem como exemplo São Paulo, a grande São Paulo, porque a gente tem Itapevi, Cotia, Osasco, Jandira, tudo dentro da grande São Paulo. Ou seja, vários ao redor de um município que forma as regiões metropolitanas. Então é isso. Espero que você tenha entendido, professor, porque eu explico muito bem. Porém, espero que você tenha entendido. E no final do vídeo vai ter alguns erros de gravação que foram muito cometidos, porque realmente está difícil hoje. Mas tchau! Oi, professora, tudo bem? Hoje estou aqui para ensinar uma matéria do 7º ano, que é Espaço Urbano. Oi, professora, tudo bem? Hoje eu estou aqui. Deixa eu me achar, eu sou perdida. Achei. Então, o tópico da cidade, ele fala sobre a... Na saúde? Oi, professora. De novo? O crescimento urbano é como se eles aumentassem, ampliassem a cidade para que não ficasse muito cheia, muito apertada. Então, como eu falei, nós tópico as cidades, e no tópico das cidades fala sobre a urbanização e o crescimento urbano. A urbanização é o aumento da população de uma cidade como resultado do êxodo rural. O crescimento... O que eu tô falando? Cidade para acomodar melhor seus habitantes. Opa, deu uma bugada. Então,
Agora a gente vai para a parte B do tópico, que é porte das cidades. Geralmente, a classificação com base no porte leva em consideração o número de habitantes, não a dimensão da área. Porém, esse não é o único parâmetro. As cidades... Aí a gente tem a classificação das cidades em relação ao porte de acordo Ixi. Acho que foi. com... Quê? Loteria fraca. Agora o próximo tópico é a cor no... Eu não consigo falar essa palavra. Acho, vai. Cornubação. Corno. Era como eu sempre li.